Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Procurador-Geral da República negou o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Augusto Aras afirmou ainda que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro vai apurar os motivos da acusação contra Bolsonaro. Você vai ver também. Ministro Edson Fachin determina a prisão do ex-deputado Nelson Meurer, o primeiro condenado da Lava Jato. Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal anula parcialmente fase da Lava Jato que atinge ex-ministro Guido Mantega. Justiça Federal determina que a União pague o valor integral da aposentadoria complementar de participantes do Fundo de Pensão Aeros. E ainda, saiba como os chamados recursos repetitivos aceleram o andamento dos processos judiciais. O Procurador-Geral da República decidiu arquivar as informações sobre a suspeita de envolvimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Carla, boa noite. Exatamente isso, William. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. A Procuradoria-Geral da República confirmou agora há pouco de que o Procurador-Geral Augusto Aras decidiu arquivar aí essas informações envolvendo o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco e Anderson Gomes. O procurador disse que esse é um caso que está sendo tratado em sigilo, mas que já há confirmações de que os documentos e os áudios enviados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro aqui à Procuradoria-Geral da República indicam que não há indícios de participação ou de envolvimento do presidente Jair Bolsonaro neste caso. Bom, e olha só, a Procuradoria-Geral da República atendeu neste caso um pedido que foi feito pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje pela manhã, pedindo aí para abrir um inquérito para investigar essas acusações e também de que o Ministério Público pudesse investigar se o nome do presidente Jair Bolsonaro teria sido envolvido aí de forma indevida e caluniosa. Sobre este ponto, o procurador informou que o Ministério Público vai sim investigar este caso. Bom, esta é umas informações que são informações que começaram a veicular desde ontem à noite e tem a ver com o depoimento de um porteiro do condomínio onde morava o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele indicou neste depoimento ao Ministério de que Elcio Queiroz, um dos suspeitos de participação no assassinato envolvendo a vereadora Marielle Franco, teria ido ao condomínio no dia do crime para a casa do presidente, mas que, na verdade, ele teria ido, então, à casa do ex-policial Rony Lessa. Rony Lessa, ele é acusado de ter sido o autor dos disparos em Marielle Franco e também no motorista dela, Anderson Gomes. Bom, sobre este caso, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem se pronunciando nas redes sociais, inclusive na madrugada ele está lá na Arábia Saudita e ele fez uma transmissão ao vivo negando aí essa participação e agora já no fim da tarde ele fez mais uma publicação nas redes sociais indicando inclusive que o Ministério Público já teria aí confirmado que o porteiro mentiu sobre essas informações. Bom, a gente vai seguir acompanhando este caso. William, agora vai com você. Obrigado, Carla Lucena. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou o ex-deputado federal Marco Maia e outras 4 pessoas, entre elas o executivo da OAS, Ranilton Machado Júnior, por envolvimento em um esquema de corrupção durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras em 2014. De acordo com a denúncia, o grupo cobrava propina de empresários. Em contrapartida, eles atuariam para evitar a convocação dos executivos para prestar depoimento da comissão. Além da condenação, o Ministério Público pede reparação no valor de R$ 1.200.000 para a estatal. Em outra ação, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato denunciou também o ex-ministro Edson Lobão e o filho dele por corrupção em contratos de mais de R$ 1,5 bilhão da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. O ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o filho dele, Márcio Lobão, e outras 6 pessoas foram denunciadas pela Força-Tarefa da Lava Jato por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação,
contratos irregulares teriam causado um prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, teria pago propina ao ex-ministro para garantir vantagens ilegais com os contratos. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anulou parcialmente decisões da Lava Jato que tinham relação com o ex-ministro Guido Mantega. Foram anulados, por exemplo, trechos referentes à possível participação de Mantega em pagamentos feitos pela construtora Odebrecht ao casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. No entendimento do ministro, não é de competência da primeira instância o juízo para processar e julgar a ação penal contra Guido Mantega, já que as investigações não teriam relação direta com o esquema de corrupção na Petrobras. Gilmar Mendes determinou a remessa dos autos à Justiça Federal de Brasília. Há pouco, o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou a prisão de Nelson Meurer. O ex-deputado do PP é o primeiro político condenado pelo STF na Lava Jato. A repórter Viviane Moraes Novaes tem outros detalhes para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William. Boa noite a você e boa noite a todos. Olha, o ex-deputado Nelson Meurer foi preso pela Polícia Federal em casa, na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Ele vai cumprir pena de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Meurer recebeu quase 30 milhões de reais no esquema de recebimento de propina, vindo aí de desvios de dinheiro da Petrobras. O filho dele, Nelson Meurer Júnior, também foi preso. A condenação, quase 5 anos de prisão em regime semiaberto por corrupção passiva, por ajudar aí o pai no esquema de envolvimento de recebimento de propina. No mandado de prisão, o ministro Edson Fachin determinou que os dois fossem levados para a penitenciária estadual de Francisco Beltrão. William. Muito obrigado pelas suas informações. O Ministério Público Federal recorreu da decisão da Justiça de Brasília que absolveu Joesley Batista e 4 ex-funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O caso é referente a um empréstimo concedido pelo BNDES para viabilizar a compra pela JBS da frigorífica Swift Argentina. De acordo com as investigações, a operação resultou em um prejuízo de quase 70 milhões de reais assumido pelo banco. No recurso, os procuradores reafirmam a acusação de gestão fraudulenta e prevaricação financeira praticadas pelo empresário e os ex-funcionários. E veja agora outras notícias que foram destaque hoje. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Segundo o Ministério Público, o casal estava atrapalhando investigações. Os dois são acusados de desviar R$ 1 bilhão da Prefeitura de Campo dos Goitacazes, quando Rosinha era prefeita entre 2009 e 2016. Garotinho e Rosinha também teriam recebido mais de 25 milhões de reais em propina para beneficiar a Odebrecht em contratos para a construção de casas populares no Rio de Janeiro. A União e o IBAMA firmaram termos de compromissos para tratar das manchas de óleo que chegaram ao litoral nordestino. As partes concordaram em criar um grupo de trabalho que, dentre outras atividades, deve vistoriar os locais atingidos e implantar barreiras de proteção ao meio ambiente. O Ministério Público Federal vai acompanhar o andamento das ações e deverá receber a cada 15 dias informações atualizadas sobre os trabalhos realizados. E a seguir, entenda como os recursos repetitivos ajudam a dar mais rapidez aos processos judiciais. Daqui a pouco, voltamos já. É uma lei que serve para todos, né? Chama justiça, né? O Brasil tem cerca de 40 mil escolas particulares que atendem aproximadamente 9,5 milhões de alunos. E o período de matrículas para o próximo ano já começou na maioria delas. Os pais devem ficar atentos aos contratos e ao que pode ou não estar na lista de material escolar. Nesta escola em Brasília, a temporada de matrículas começou no último dia 10. A advogada Fernanda Pena fez a renovação para a filha de 5 anos. Queria garantir a vaga da minha mais velha. E o reajuste, o que você achou? Achei razoável. Foi muito alto, não. Deu na faixa de R$ 80.
O reajuste na mensalidade é uma das maiores preocupações dos pais. Segundo a vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, não existe um índice nacional. Cada escola decide sobre o valor, obedecendo a 2 critérios. Existem apenas previstas por lei apenas 2 possibilidades de reajuste. Você repassar para o valor da tua anuidade aquilo que você sofreu de reajuste também, como serviços como telefonia, água, luz, aumento de salário dos professores, evidentemente, aumento de tributo, eventualmente, e qualquer melhoria que você vai oferecer pedagogicamente no ano seguinte. No caso de inadimplência, a escola pode se recusar a renovar a matrícula, mas uma boa conversa ajuda a resolver a situação. A negociação ela é interessante para a família, para essa continuidade, e é interessante também para a escola, para poder reaver aquilo que ela já gastou, de um serviço que ela já prestou durante o ano. Algumas escolas cobram taxa para a compra do material escolar, mas isto não pode ser imposto. Os pais têm o direito de fazer a compra da lista no local de escolha. A escola pode pedir os materiais usados em atividades pedagógicas dos alunos, como lápis, tinta guache e folha sulfite. Mas os materiais de uso comum, como produtos de limpeza e higiene, são proibidos. Quanto ao contrato, os pais devem ficar atentos principalmente à rescisão e às multas. A cobrança por atraso na mensalidade não pode ser maior do que 2% do valor da parcela. De acordo com este advogado especialista em educação, os pais devem conhecer o projeto pedagógico da escola. Uma proposta pedagógica define o que o seu filho vai estudar, seu filho ou sua filha vai estudar em um determinado colégio. Isso, além de ser importante nas relações de ensino-aprendizado, tem que estar constando, pelo menos, uma referência no contrato celebrado entre escola e pais, para que se possa ter garantia de que haverá qualidade do ensino, além de um conteúdo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União volte a pagar fundo de pensão de ex-funcionários da Varig e da Transbrasil. Os aeronautas aposentados e ex-funcionários da Varig e da Transbrasil, que fizeram adesão ao Fundo de Pensão Aeros, voltarão a receber integralmente os valores da aposentadoria complementar. Desde agosto, a União avisou que não pagaria os valores, pois já tinha quitado suas obrigações com o fundo. Em setembro, os beneficiários receberam apenas 60% do valor recebido mensalmente. Mas a 6ª turma do TRF1 decidiu que a União deve continuar fazendo os pagamentos. Essa decisão foi muito positiva para o grupo todo, tanto comissários quanto os ativos que ainda estão trabalhando, e também para os aposentados e pensionistas. Porque o grupo é grande, mas nós contribuímos nossa vida mais de 25 anos, contribuindo todo mês mensalmente, descontado em folha de pagamento. A ação movida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da Transbrasil pediu a responsabilização da União, alegando que ela deveria fiscalizar o fundo e não evitou a falência do plano, já que autorizou a Varig a descontar a contribuição de seus funcionários e não repassá-la ao fundo. Então essas pessoas todas estavam sendo enganadas, descontadas mensalmente e acreditando que estavam contribuindo para um fundo de pensão, quando na verdade em 2004 os valores minguaram, o fundo entrou em liquidação e as pessoas passaram a receber, em média, 8% do que fora contratado. O caso foi analisado pela 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com relatoria do desembargador Daniel Paes Ribeiro. A União alegou que não teria legitimidade para responder às acusações, pois suas atribuições no caso foram repassadas para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, vinculada ao Ministério da Fazenda. Mas o relator entendeu que, de fato, a União deveria ter fiscalizado os repasses ao fundo e garantido reservas financeiras para o pagamento integral dos benefícios. Por isso, foi mantida a sentença da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou a União a pagar os aposentados e pensionistas do plano. A decisão do TRF1 determinou o restabelecimento integral dos pagamentos do fundo e multa diária de R$100 mil por dia, caso a condenada não cumpra a decisão.
Ministros do Superior Tribunal de Justiça se reuniram para debater os recursos repetitivos. A ferramenta contribui para a redução do tempo dos processos. 78 milhões e 700 mil. Este é o número de processos que estavam em tramitação nos tribunais de todo o país no final de 2018. Apesar da grande quantidade, houve uma redução de 900 mil ações em relação ao ano anterior, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Um dos responsáveis por essa diminuição foi o Superior Tribunal de Justiça. A Corte julgou mais de 500 mil processos ao longo de 2018. Um dos fatores que tem contribuído com essa redução é a utilização dos recursos especiais repetitivos, dispositivo jurídico que representa um grupo de recursos que possuem teses iguais, ou seja, tem fundamento igual na questão de direito. Quando um recurso é classificado como repetitivo, o processo fica suspenso no tribunal de origem até que o STJ decida sobre a matéria. Matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça tem força vinculante. Consequentemente, deve ser aplicada a todos os processos cuja tese se identifica com aquilo que foi decidido no Superior Tribunal de Justiça. O seminário Recursos Repetitivos nos 30 anos do STJ reuniu todos os ministros da Comissão Gestora de Precedentes para debater a importância dessa ferramenta. É um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto na formação de precedentes qualificados que tem trazido resultados práticos extremamente interessantes para o tribunal, viabilizando, diminuindo a quantidade de processos e aumentando a qualidade dos julgamentos. Para a ministra Suzete Magalhães, é preciso uma mudança cultural dentro do judiciário. É preciso que nós, magistrados, em todas as instâncias, o juiz de primeiro grau, o desembargador no segundo grau, os ministros, todos nós, assimilemos essa cultura de criação de precedentes qualificados, porque com a sua adoção é que nós teremos uma solução judicial. Ela será rápida, porque o tribunal competente já fixou a tese e ela também garantirá a segurança jurídica. O ministro Rogério Schetti Cruz acredita que é necessário pensar uma forma de agilizar ainda mais o andamento dos processos e que não é possível admitir que uma ação tramite anos na justiça. Muitas vezes um processo, o juiz decide bem, mas interpõe-se um recurso e esse recurso demora muitas vezes meses para chegar à instância superior e lá também permanece meses para ser julgado, né? Então é importante que nós todos não só nos capacitemos, mas que também criemos uma cultura de que é importante, é fundamental não só julgar bem, mas julgar com mais rapidez. O evento foi promovido pela coordenação da Comissão Gestora de Precedentes em parceria com a Escola Corporativa do STJ. E o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, é o novo integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia de posse foi realizada em sessão solene no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Autoridades acompanharam a posse, como o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Luiz Felipe Salomão assume a vaga deixada pelo ministro Jorge Mussi, que encerrou seu biênio na semana passada. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo, bem e fielmente, cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Após empossar o ministro Luiz Felipe Salomão, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, homenageou o novo membro efetivo do TSE e relembrou a atuação do magistrado durante as eleições de 2018. Nas eleições de 2018, na condição de ministro substituto, deu contribuição de enorme relevo no âmbito da propaganda eleitoral, juntamente com os ministros Sérgio Banhos e Carlos Orbach, com a entrega de prestação jurisdicional célere e qualificada na afirmação da nossa democracia. Na última sessão em que nos despedimos do querido ministro Jorge Mussi,
lembrei os versos de Fernando Brant e Milton Nascimento, na canção Encontros e Despedidas, nos seguintes termos: o trem que chega é o mesmo trem da partida. A plataforma desta estação é a vida. E nessa sucessão de chegadas e partidas, peculiar à justiça eleitoral, hoje saúdo a chegada a esta Corte Eleitoral de mais um ilustre ministro com assento no Superior Tribunal de Justiça e que, com a sua maestria, sua experiência e brilho, vai enriquecer esta casa e contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento da jurisdição eleitoral. Nascido em Salvador, Luiz Felipe Salomão se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi promotor de justiça, juiz de direito e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro antes de se tornar ministro do Superior Tribunal de Justiça. Desde outubro de 2017, atuava no TSE como ministro substituto. A Corte do Tribunal Superior Eleitoral é formada por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 da classe dos advogados. Luiz Felipe Salomão será um dos representantes titulares do STJ no TSE. A seguir, vamos mostrar como foi a experiência de 5 estudantes de direito estrangeiros que participaram do programa de intercâmbio Teixeira de Freitas. Voltamos em instantes. Para mim, justiça é você fazer o correto, né? Conhecer de perto como funciona o sistema jurídico do Brasil e poder comparar com a realidade do país de origem. Essa foi uma experiência vivida por 5 estudantes de direito estrangeiros. Eles participaram do programa Teixeira de Freitas do Supremo Tribunal Federal. No centro do debate, o direito à educação para crianças. De um lado, a discussão no Supremo Tribunal Federal em relação ao homeschooling, que é estudar em casa. Do outro, o debate sobre o melhor interesse do menor de idade lá na Corte do Paraguai. Esse foi apenas um dos temas expostos hoje, no encerramento do programa Teixeira de Freitas do STF, que promove o intercâmbio de alunos de direito de outros países no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil tem sido um modelo para todos os estatutos da criança na América Latina. Então, esse avanço na legislação brasileira e também na jurisprudência, eu acho que é muito importante de poder ser analisado e de ser comparado com jurisprudências de outros países. As apresentações encerram os 2 meses de estágio de 5 alunos estrangeiros. Eles vieram da Argentina, Paraguai, República Democrática do Congo e Senegal. Durante esse período, o grupo conheceu o sistema jurídico brasileiro, as instalações físicas dos principais tribunais do país e ainda acompanharam de perto o dia a dia aqui do Supremo. Estuvimos em Jurim, que é jurisprudência internacional, e ficamos fazendo traduções, pesquisando sobre os países latino-americanos. Mais de 70 estudantes já passaram pelo programa nos últimos 10 anos. Até agora, 20 edições já foram realizadas. O principal objetivo é promover a cooperação entre os países do Mercosul e outros, além de fortalecer a integração. Eles vão levar muito em termos de conhecimento, porque o programa Teixeira de Freitas possibilita a visita em todos os órgãos do Judiciário brasileiro e unidades internas também. E o que eles deixam é a vivência deles, o que eles trazem para nós é exatamente o conhecimento do país deles. Então essa troca possibilita uma rica experiência de aprendizado. A próxima edição já está marcada para 2020. Quem participa diz que vale a pena conhecer o programa e viver essa experiência. Uma das melhores oportunidades que pode ajudar um estudante estrangeiro para entender um pouco como são organizadas as coisas no ponto de vista do Poder Judiciário brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal abriu uma consulta pública pela internet. O objetivo da pesquisa é receber contribuições da sociedade para o planejamento estratégico da Corte de 2021 a 2025. Basta abrir o site do Supremo Tribunal Federal.
Em poucos cliques, qualquer internauta pode responder o questionário. As informações são enviadas a uma plataforma digital controlada pela Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal e vão ser utilizadas na elaboração do planejamento estratégico. Esta é apenas uma das etapas do planejamento estratégico, que começa no diagnóstico. Ele mostra de forma completa a atual situação do tribunal. Com este raio-x, a Secretaria observa potenciais riscos e oportunidades, aspectos utilizados para elaborar objetivos e metas a serem alcançados em um período de 5 anos. Quanto melhor o planejamento, melhor o plano, melhor o norte a ser seguido, menos gastos, mais otimização de recursos, menos tempo perdido e mais resultado efetivo para a sociedade. Gestores e servidores do STF também vão ser ouvidos. A previsão é de que o planejamento estratégico fique pronto até dezembro deste ano. Depois segue para o plenário administrativo do Supremo, onde vai ser analisado e aprovado por todos os ministros. Vai possibilitar com que o STF tenha uma visão muito mais ampliada da realidade, né, porque não vai ser uma visão apenas dos servidores e gestores do STF, mas sim de todo cidadão que queira participar e também de todos aqueles para quem a gente vai mandar a pesquisa, para a academia, para autoridades públicas, para outros órgãos que atuam junto com o Supremo Tribunal Federal. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com Mariana Xavier, que tem as informações. Boa noite, Mariana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma regra da Constituição de Minas Gerais. A norma dispensava templos religiosos da exigência de alvará e licenciamento. Na sessão, que aconteceu no plenário virtual, os ministros entenderam que a norma viola a autonomia dos municípios prevista na Constituição Federal e também contraria o princípio da separação de poderes. Já em São Paulo, a Infraero assinou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal para promover acessibilidade no aeroporto de Congonhas. A estatal deve fazer adaptações no terminal para facilitar a circulação e o uso de equipamento por pessoas com deficiência. E tem prazo para isso. As mudanças devem acontecer em até 12 meses. O giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão no nosso canal do YouTube. Acesse tvjustiça.com/tvjustiçaoficial. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado pelas informações, Mariana. E o Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado também pela sua companhia. E a gente tem um convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 619-9260-6116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.